Hoje eu quero trazer para você uma mensagem de Deus no Salmo 61 para o seu coração. O Salmo 61 é também um salmo de Davi, cuja epígrafe diz assim: confiança na proteção de Deus. Leiamos. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre e abrigar-me no esconderijo das tuas asas. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Em momentos difíceis, em momentos de adversidades, em momentos de conflitos, nós nos valemos de um momento tão essencial para nós que nos ajuda a melhorar a situação, é através da oração. Parece que a adversidade tem um papel de nos distanciar de Deus, talvez até das pessoas, tenta nos colocar em uma situação de isolamento, fazendo com que a gente se torne ou pense muito sobre os conflitos, o terrorismo, as notícias, e isso faz uma inquietação muito grande para a nossa alma. Nós precisamos aquietar a alma, e a melhor forma é através da oração também. A oração, ela nos aproxima de Deus, enquanto a adversidade parece nos distanciar de Deus. Veja quantas coisas contribuem para um distanciamento, como por exemplo, com os conflitos que podem ser internos ou externos, como a escassez de recursos, que muitas vezes deixa a gente também apavorado com as contas, o que há de fazer, o que há de acontecer. As epidemias, notícias de conspiração, de conflitos, de guerras, de terrorismo, as perturbações diversas, parecem tudo isso contribui para um pânico, para um caos. Mas nós não precisamos fazer disso um caos ainda maior. Deus é Deus e Ele está no controle de todas as coisas. E é por isso que precisamos nos virar para Deus, para que a gente possa receber dele agora o socorro imediato em tempo de tribulação. O Salmo de número 53, versículos de 2 a 5, que é um salmo que Davi também escreveu, diz exatamente assim: do céu Deus olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda e se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer. Eu queria convidar você a pensar sobre a ideia de que a adversidade é um meio que Deus usa para nos aproximar dele e dos seus propósitos. Como assim? Queremos ver um texto também em que o filho de Davi, agora o rei Salomão, também escreveu e faz com que a gente pense a esse respeito. Eclesiastes, capítulo de número 3, a partir do verso 1 até o verso 8, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar,
tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Como eu falei, Deus é Deus e Ele está no controle de todas as coisas, e Ele pode estar usando esta adversidade, esses conflitos, este caos, de uma certa forma, calamidades que a gente sempre pensa e ouve falar, para fazer com que você se aproxime dEle. Às vezes você fica tão perturbado com tantas coisas, e às vezes são pequenas coisas. Há quem se diga que às vezes se faz uma tempestade em um pequeno copo d'água. Mas nós não precisamos ficar nessa tribulação. Há um momento que isso tudo vai passar. E nós podemos passar também com este tempo, com essa dificuldade, de uma melhor forma. E a melhor forma é através da oração. Por isso eu quero trazer alguns conceitos, alguns fundamentos bíblicos que vai ajudar a você a pensar melhor sobre isso. Como, por exemplo, Deus ouve aquele que ora. O Salmo 61, que acabamos de ler, o próprio Davi, ele mesmo diz que Deus ouve a sua própria oração no tempo. Ele diz assim: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. E ele fala assim, interessante: desde os confins da terra clamo por ti e no abatimento do meu coração. Ou seja, quando é que você deve buscar a Deus? E quanto tempo faz que ele tem buscado a Deus? No abatimento do coração é uma boa razão. Mas também nós não devemos deixar para orar somente quando estamos aflitos. Nós devemos orar em todo o tempo. Segundo a própria palavra, diz que nós devemos orar sem cessar. E quando a palavra diz que nós devemos orar sem cessar, significa que nós devemos ter um espírito de oração. O que é isso? É colocar para Deus o momento que você está passando, a aflição que você está sendo afetada, e Deus quer controlar essa situação para você. Ele quer atingir a sua realidade a partir do momento em que você busca Ele para falar com Ele. O próprio Davi, ele disse no versículo de número 5: pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. O que ele está dizendo aqui é que quando ele ora para Deus, Deus traz uma resposta. E essa resposta, para ele fala aqui sobre Deus é uma torre forte sobre o inimigo. E eu quero trazer a subjetividade da palavra inimigo aqui, que pode ser uma situação, que pode ser uma causa, que pode ser talvez até alguém que esteja te perturbando, que pode ser até seus pensamentos mesmo podem estar te perturbando, e os pensamentos se tornam inimigos de você mesmo porque não contribuem. É algo subjetivo e pode estar havendo de fato uma calamidade, uma situação de pesar, e tudo isso faz você procurar quem tem poder para resolver. Por isso Davi, como rei, ele poderia confiar nos seus carros, nos seus cavalos, nos seus homens de guerra bem treinados, que ele também treinou. Ele poderia descansar no material bélico que ele tinha para poder enfrentar as situações dos inimigos. Mas, no entanto, o que a Bíblia registra é que Davi foi um homem, apesar de ser um homem de guerra e de batalha, era um homem de ternura. Ele tinha um coração voltado para Deus e fazia questão de buscar ao Senhor. E por isso Deus se aliava com ele nas batalhas e ele se tornou vencedor. Você também pode se tornar vencedor na batalha que você está enfrentando. Na luta que você encara, você precisa crer que Deus ouve a oração. Tem uma palavra na Bíblia, em João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 14 e 15, que diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito.
E Jesus dá algumas palavras que é interessante a gente poder também ver o que é orar, como orar, e às vezes a gente pensa no rito da oração em si e a gente tenta fazer isso de algo muito religioso, quando é algo muito espiritual, tem uma diferença. Eu não quero entrar no mérito dessas duas palavras agora entre religiosidade e espiritualidade, mas há uma diferença antagônica. Nós podemos entrar na presença de Deus de uma maneira muito simples, às vezes até de lábios fechados, calado, ninguém está percebendo. Parece que você está demonstrando uma meditação naquele momento para alguém, mas você está orando. E olha só o que Jesus fala, que é importante. O livro de Mateus, capítulo número 6, do verso 5 até o verso 7, ele diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Observe que a oração não é somente para você demonstrar a um público um rito em si. Olha só o que Jesus está querendo dizer. Para serem vistos pelos outros. Por isso que ele usou o termo hipócrita, porque tem gente que mascara a sua própria vida como se fosse um santo, um religioso, alguém que exala espiritualidade. Muitas vezes essa pessoa está vazia porque ela não faz da oração uma disciplina espiritual importante para si. E Jesus diz: mas em verdade lhe digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore a seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, esse é o detalhe, não usem de vãs repetições. Não adianta você ficar repetindo a mesma oração achando que Deus vai ouvir. E ele mesmo diz assim, olha, e orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe do que você precisa antes mesmo de lhe pedirem. Aí ele ensina a oração que nós chamamos de oração modelo, a oração do Pai Nosso, que não é uma reza em si, mas é uma oração modelo que nós podemos fazer, e isso vai criar uma diferença muito grande na hora de você orar. Há uma diferença entre rezar e orar? Sim. Rezar significa proferir ou referir algo que está escrito ou por escrito, como por exemplo um termo que diz como reza a lei, como profere a lei, como refere a lei. Mas orar significa dirigir-se com suas próprias palavras para alguém sobre os seus próprios sentimentos. Aí tem o atributo da oralidade, onde você traz sua própria expressão. Então você pode usar, por exemplo, a oração no momento em que você reza ela, ou seja, profere aquelas letras, você pode transformar essas letras em uma oração de expressão própria, em que você fale para Deus. Como por exemplo, eu quero trazer a ideia do Salmo de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, um Salmo de Davi. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Você pode usar muitos livros de Salmo para você extrair daquelas preces ali a sua própria oração. Como assim? Você pode dizer assim: Senhor, a tua palavra diz que nada vai me faltar, porque o Senhor tem todos os recursos. O Senhor nos supre todas as nossas necessidades. Por isso eu faço do Senhor o meu próprio pastor. E por essa razão eu posso descansar nos pastos dos meus lugares, nos meus recantos. E dali eu posso tirar graça do meu coração para poder enfrentar, porque até no Salmo 23 há um momento que diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. E Davi, no Salmo 61,
ele começa a trazer dentro da sua oração elucubrações. Ou seja, ele traz a expressão que ele começa a imaginar e como ele viaja nessas expressões para se encontrar com Deus. E Deus ama isso. Leva-me para a rocha que é mais alta demais para mim, pois tu tens sido meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo, que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre e abrigar-me no esconderijo das tuas asas. É interessante como ele começa a analisar, ele tem um sentimento tão terno, tão lírico, trazendo temas que acaba se tornando um cântico e nasceu de uma prece. Por isso que Davi é muito bem referido, inclusive Jesus leva a alcunha de ser chamado filho de Davi. E é interessante porque Jesus lia muitos salmos, e se Jesus lia salmos, eu convido você também para ler salmos, para que teu coração comece a renovar o conteúdo que você tem absorvido ultimamente, porque tem sido tão pernicioso até às vezes e perturbador, e não precisamos andar desta forma. E eu queria trazer também a importância e o benefício da oração para você entender. Você pode trazer isso como um momento que você pode estar na presença de um amigo para desabafar, alguém da sua confiança. Então orar, você faz de Deus o seu amigo mais íntimo, o seu mais confidente, e ele é fiel para ouvir você. Veja o detalhe, você pode se desabafar, você pode liberar as cargas que você tem, que se tornaram tão negativas, que influenciam às vezes até o seu próprio comportamento. Você vem e alivia a sua própria alma através da oração. E se você estiver sentindo, por exemplo, culpa, você precisa confessar. E nesse momento é necessário confessar em primeiro lugar a Deus. E eu queria trazer para você mais um capítulo da Bíblia, 1 João, capítulo de número 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Que coisa séria. Por isso, nunca se julgue dizendo que você é santo, dizendo que você está bem, mas pegue esta palavra e coloque no seu coração e confesse a Deus para que traga para você alívio próprio. A neurociência já provou que a oração tem um benefício muito grande. Estimula a região mesolímbica e gerando substâncias que vai trazer você uma sensação de pertencimento, vai causar para você um bem-estar e vai melhorar a sua autoestima. Quem fala sobre isso é a neurocientista a doutora Rosana Alves, e para ela as melhores palavras saem no momento de uma oração. Ela consegue dizer que ajoelhar diante de Deus é a melhor psicoterapia do mundo. É algo interessante você orar. É algo interessante você se expressar perante Deus. C.S. Lewis, um britânico escritor que foi um teólogo leigo dos anos 60, ele tem uma famosa expressão que diz assim: há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando começo a orar. Imagine no potencial de você levar para aquele que consegue resolver coisas impossíveis. Para Deus tudo é possível. Para nós somos limitados, mas podemos levar para Ele as nossas petições. E eu queria trazer para você também, no livro de Filipenses, uma palavra que serve também de consolo para o teu coração, que diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, que escreveu esta epístola, ele ainda diz algo interessante. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E no final do Salmo 61, Davi diz assim: assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Você pode se tornar uma melhor pessoa a partir do momento em que você recebe esta palavra. Entenda que para acalmar o teu coração no meio de conflito é preciso orar. Faça desse momento um momento sublime para você. Eleve a Deus a tua necessidade, a tua petição. Confie nele e ele tudo fará. Que Deus te abençoe.